noite, bem-vindos. António Guterres felicita o presidente João Lourenço e considera que o estadista angolano teve um mandato exemplar na presidência da União Africana. Está suspensa a equipa médica que terá maltratado uma criança. A direção do Hospital Azancó de Menezes abre inquérito para apurar responsabilidades. A seleção de basquetebol inicia a concentração para a segunda janela de qualificação ao Mundial, mas sem Silvio Sousa. A cidade de Coimbra está literalmente tomada pela água e mantém-se a ameaça de cheias centenárias se continuar a chover nas próximas horas em Portugal. Fique para ver estas e outras matérias agora no Telejornal. E começamos com a atividade em Addis Abeba. O Presidente da República deverá concluir amanhã o seu mandato como Presidente em exercício da União Africana. João Lourenço está em Addis Abeba, onde vai participar na 39ª sessão ordinária do Chefe de Estado e de Governo. Os detalhes com o jornalista Isidro Senhanga. A presença do Presidente da República, João Lourenço, em Addis Abeba despoletou uma intensa movimentação diplomática, com pedidos de encontros e audiências de entidades presentes na capital etíope para a reunião cimeira do chefe de Estado e de Governo da União Africana. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi ao encontro do chefe de Estado angolano para abordar assuntos da agenda internacional e felicitar o estadista pelo que considerou ter sido um mandato exemplar na presidência rotativa da Organização Continental. Quis manifestar ao Sr. Presidente da República, em primeiro lugar, a minha gratidão pela forma extremamente hospitaleira como foi recebido na minha visita a Angola. Em segundo lugar, felicitá-lo pelo que foi uma presidência extremamente eficaz da União Africana e aí manifestar a minha admiração pela determinação que ele revela, continuando a empenhar-se para conseguir a paz entre a República Democrática do Congo, o M23, o Ruanda, com verdadeiramente uma generosidade que são raras no mundo de hoje. E por isso foi com enorme prazer que tive esta reunião bilateral com o Sr. Presidente João Lourenço. Também permitam um comentário só, numa altura em que os desenvolvimentos geopolíticos têm estado a colocar em causa o multilateralismo, eu pergunto qual é a sua opinião em relação a isso. A minha opinião é que o multilateralismo está cada vez mais forte, por uma razão simples, porque os problemas são cada vez mais graves e não há nenhuma maneira de um Estado só os poder resolver. E por isso, com todos os ataques que o multilateralismo sofre, ele que está aqui e está aqui para resistir a tudo, e está aqui para se empenhar na solução dos problemas da humanidade e do planeta. Sr. Presidente. Nesta sexta-feira, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência o professor Khaled El-Enani, diretor-geral da Unesco, Agência das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, encontro que serviu para abordar questões inerentes à Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz. Foram igualmente recebidos o Presidente do Conselho de Administração do Afreximbank, Banco Africano de Importações e Exportações, George Elombi, o Presidente do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, Sidi Ould Tah, e o Presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, Jeffrey Sachs. E como vimos, a reportagem fazia referência à agenda que o chefe de Estado desenvolveu hoje em Addis Abeba e onde o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, felicitou o presidente João Lourenço pelo seu mandato exemplar à frente da União Africana. Agora, vamos olhar para a agenda da 39ª sessão da Cimeira de Chefes de Estado que decorre este fim de semana em Addis Abeba. Líderes do continente estão em Addis Abeba para a 39ª sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo.
Neste sábado, 14 de fevereiro, o Presidente da República, João Lourenço, vai passar o testemunho da presidência rotativa da União Africana. O sentir de Angola é de dever cumprido. Faz-se a mudança da presidência de Angola para o Burundi. Sua Excelência, o Sr. Presidente, vai entregar, portanto, essa responsabilidade ao Presidente Evariste Ndayishimiye do Burundi. Nesta cimeira, Angola vai apresentar o balanço das atividades desenvolvidas durante o seu mandato na presidência rotativa e serão analisados documentos concretos, nomeadamente relatório dos comitês, relatórios específicos de campeões, entre outros que requerem a análise do chefe de Estado e de governo e sobre eles tomar decisões. O Presidente da República irá intervir também enquanto na apresentação dos relatórios, os quais o relator do CDC, quando tivemos a reunião em Luanda sobre a ODA-NEPAD, em que o Presidente da República recebeu, portanto, a incumbência de presidir o Comitê de Supervisão do Chefe de Estado sobre a ODA-NEPAD, dizíamos que a plenária vai, portanto, dar a sua benção, que é o endosse dessa presidência angolana do comitê. Entre os documentos a serem analisados pelo chefe de Estado e de Governo está o relatório sobre a paz e segurança no continente africano. E será a ocasião, portanto, de nós próprios dizermos também o que fizemos durante a nossa presidência ao longo das discussões que vão ter lugar. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Tete António, no âmbito das reformas, Angola propôs uma resolução sobre os métodos de trabalho da União Africana. Essa resolução será submetida ao chefe de Estado e vai, portanto, ser adotada, porque pensamos que é preciso continuar a afinar o método de trabalho da nossa organização continental. Angola também propôs a institucionalização de um fórum na União Africana que se vai dedicar às questões sobre jovens e crianças. É um fórum que nasce, na verdade, de uma iniciativa do nosso Tribunal Constitucional, que realizou este ano ainda em Luanda, em fevereiro, ainda este mês, chefiada pela nossa presidente do Tribunal Constitucional, e deu nascença a essa nova iniciativa da União Africana que vai institucionalizar este fórum. Portanto, esse fórum torna-se permanente, tal como é a Bienal de Luanda sobre a paz, portanto, no nosso continente. Fontes diplomáticas na capital da Etiópia têm a expectativa de que a 39ª sessão ordinária da Conferência do Chefe de Estado e de Governo da União Africana constitua uma oportunidade para a reafirmação do multilateralismo, princípio que corre o risco de ser subalternizado em função dos últimos desenvolvimentos geopolíticos. Sebastião Solar, Carlos Augusto, César de Carvalho e Isidro Sayanga, TPA, Addis Abeba. E na noite desta sexta-feira, a capital etíope acolheu a segunda edição da Cimeira Itália-África, uma iniciativa que procura relançar a cooperação entre aquele país europeu e as nações africanas. Giorgia Meloni, presidente do Conselho de Ministros da Itália, e João Lourenço, presidente em exercício da União Africana, foram as figuras centrais do evento, onde vários oradores sublinharam a pertinência de se estruturar um novo paradigma nas relações entre a Itália e África, que abandona, por exemplo, a exportação para a Europa de matérias-primas de África em estado bruto. O presidente da República de Angola, líder da União Africana, João Lourenço, na sua intervenção foi um dos defensores firmes do novo olhar que deve existir entre a África e a Europa, de uma maneira geral, como forma de se impulsionar o desenvolvimento do continente africano. E seguimos em direto para Addis Abeba. Isidro Sayanga, muito boa noite. Estamos a falar de uma cimeira, como ouvimos também o ministro Tete António dizer, que será feito o balanço do mandato do presidente João Lourenço, um balanço, como já ouvimos também, amplamente elogiado, inclusivamente pelo secretário-geral das Nações Unidas. Boa noite.
Boa noite, Fernanda Manuel. Há um consenso aqui em Addis Abeba em como o mandato do Presidente da República, João Lourenço, na sua presidência pro tempore da União Africana foi, portanto, eficaz, e a esse nível tem havido muitos elogios mesmo antes do início amanhã, portanto, desta conferência, a 39ª sessão da Conferência Ordinária do Chefe de Estado e de Governo da União Africana. De resto, temos estado já, portanto, a referir aquilo que perpassa em termos do que se diz, em termos da importância desta cimeira. Agora, se calhar, convém dizer que esta cimeira, os assuntos que foram já enunciados como sendo parte da agenda que será discutida durante esses 2 dias, tanto são esses que a Televisão Pública de Angola já fez referência. Devemos, nesse momento, dizer que esta cimeira tem início amanhã de manhã e o Presidente da República vai produzir, portanto, vai fazer o seu último discurso nesta função de Presidente da União Africana, sendo certo que este discurso vai, portanto, marcar a abertura oficial da cimeira. Estão também previstas intervenções de convidados, como, por exemplo, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, a Presidente do Conselho de Ministros da Itália, portanto, a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, o presidente da Palestina, que também tradicionalmente vem aqui a Addis Abeba poder, portanto, discursar neste fórum, o senhor Mahmoud Abbas, também o secretário-geral da Liga Árabe, o senhor Al-Arabi, portanto, algumas individualidades foram convidadas para poderem discursar na sessão de abertura desta cimeira, então aguardada com muita expectativa, e que vai ter 2 longos dias de discussão temática em relação a várias questões que perpassam desde já as questões do desenvolvimento, mas sobretudo também as questões de paz e segurança, a preocupação fundamental nesse momento aqui no continente negro. Aí nós já fizemos referência, de acordo com a nota que a Fernanda já leu, da importância, por exemplo, da agenda cumprida hoje pelo Presidente da República aqui em Addis Abeba, que tem a ver, sobretudo, com a participação na Cimeira Itália-África, que é uma iniciativa italiana focada na cooperação estratégica com o continente africano. Portanto, João Lourenço foi muito, portanto, incisivo naquilo que considera dever ser o novo paradigma da relação que existe entre Angola, aliás, entre a África e a Itália, e entre a África e vários outros, portanto, parceiros do mundo desenvolvido, um novo paradigma em que a África não seja apenas fornecedor de matérias-primas, mas que haja mais-valias e que isto também permita o desenvolvimento dos países africanos por via de apoio à construção de infraestruturas, de industrialização. E o Presidente da República há pouco esteve numa breve conferência de imprensa com outros protagonistas desta cimeira Itália-África, nomeadamente a chefe do governo italiano, e fez exatamente referência a esta questão sobre a importância desta cimeira fundada naquilo que tem sido considerado chamado de Plano Mattei. Vamos acompanhar breves palavras do Presidente da República. Num período inferior a 2 anos, realizamos 2 cimeiras Itália-África, que têm como pano de fundo o Plano Mattei. O nosso continente é um continente que, se por um lado tem grandes potencialidades, por outro lado não está suficientemente desenvolvido. E uma das preocupações das lideranças africanas tem sido o de tudo fazer no sentido de procurarmos recuperar, digamos, este gap existente entre o fraco desenvolvimento do nosso continente em comparação com o resto do mundo, particularmente em comparação com a Europa e com as Américas. Nós temos tido vários encontros com a União Europeia no seu todo
Ainda recentemente fizemos uma cimeira em Luanda, União Europeia, União Africana. Mas nesse caso particular estamos a falar de apenas um país da União Europeia e não de toda a União. Os países grandes ou pequenos, desenvolvidos, mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, precisam todos de ir buscar apoios e buscar cooperação para que se possam desenvolver. Portanto, é o caso dos nossos países, do nosso continente, que, neste caso particular, contamos com a cooperação de um Estado-membro da União Europeia, mais concretamente da Itália. Precisamos de aproveitar as oportunidades que o Plano Mattei nos dá, de mobilização de recursos financeiros para a construção de infraestruturas. Palavras do Presidente da República, João Lourenço, no final da Cimeira Itália-África, realizada aqui em Addis Abeba. Naturalmente que este que passamos é apenas um extrato da alocução do chefe de Estado angolano numa breve conferência de imprensa no final dos trabalhos. Portanto, dizia, essa alocução vai merecer da nossa parte a devida atualização nos próximos serviços de informação. Dizer também que a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, teve também um dia preenchido em termos de programa de trabalho. Participou da 30ª Assembleia Geral da OFLAID. A OFLAID é a organização das primeiras damas africanas para o desenvolvimento. Está a realizar, portanto, esta 30ª Assembleia Geral para balancear as atividades que foram desenvolvidas e também para definir prioridades e, sobretudo, para a promoção de programas de desenvolvimento sustentável, programas de natureza social. Portanto, é isto que se pode dizer por enquanto aqui em Addis Abeba, sendo certo que continuamos aqui em permanência. Recordo que a 39ª sessão ordinária da Assembleia Geral, da Assembleia do chefe de Estado, da Conferência do Chefe de Estado e do Governo da União Africana tem início amanhã, sábado, na sede da Organização Continental. Boa noite, Fernanda Manuel. Boa noite, Isidro Sanhanga, e a TPA vai continuar a acompanhar estes momentos. Noutro ponto de África, o subsecretário... Regressamos para mais um bloco de notícias no Telejornal. Está suspensa a equipa médica que terá maltratado um recém-nascido. A direção do Hospital Azancó de Menezes já abriu um inquérito para apurar responsabilidades. Informações postas a circular revelam que a criança não parava de chorar, facto que incomodou a equipa médica, que resolveu colocar sobre a boca da criança uma fita adesiva para a silenciar. Do ponto de vista da saúde, o bebê está bem. Nós estamos a tratar de uma criança que tem um síndrome, que fruto da própria doença genética, esta criança chora. Chora como qualquer criança. Entretanto, as enfermeiras entenderam que para conter o choro da criança, proceder o que foi divulgado. Trata-se de uma criança em regime especial, ou seja, o bebê vive neste hospital sob os cuidados médicos. O evento aconteceu no domingo e a direção recebeu a denúncia, que prontamente tomou medidas administrativas e suspendeu imediatamente os profissionais envolvidos no processo. Justificou-se que era para proteger a chupeta e não sair da boca da criança, mas existem outras maneiras de resolver esta situação. Tomou-se também a medida de suspensão e medidas sérias serão tomadas para todas estas pessoas envolvidas na situação. Neste momento está em curso um inquérito para apurar os factos e responsabilizar os infratores.
porque não vamos deixar de maneira nenhuma esta situação impune, até para não sustentar a existência de situações futuras. E por causa mesmo da incidência do ato, da repugnância do ato, da forma bárbara como a criança foi tratada, sem esta necessidade, medidas serão tomadas. Nós estamos a reafirmar que medidas serão tomadas e as pessoas implicadas saberão em tempo útil o desfecho. Reconhecendo a gravidade da situação, a direção do hospital dirige-se ao público. Em primeiro lugar, pedir desculpas à sociedade por este ato bárbaro. Em segundo lugar, dizer à sociedade que continuem a procurar os nossos serviços, porque nós estamos aqui exatamente com este objetivo. Um jovem morreu hoje depois de cair de uma altura de 200 metros na montanha do Cristo Rei, na cidade de Lubango. Nesta altura, as autoridades locais fazem diligências para apurar as circunstâncias deste acidente e descartar possível crime. A reportagem com o Cândido Samuquep. É conhecido pela sua imponência e pela vista privilegiada sobre a cidade. O Cristo Rei foi o destino escolhido por 4 jovens numa tarde marcada pela chuva. Apesar das condições, o grupo permaneceu no local por mais de 2 horas contemplando a paisagem e registrando momentos com fotografias. Já no final da visita, quando se preparavam para regressar a casa, um dos jovens terá decidido tirar a última fotografia numa zona elevada da montanha. Foi neste instante, segundo relatos preliminares, que o jovem terá perdido o equilíbrio e caiu numa altura estimada em 200 metros. Chegamos, intervimos, vimos, não, sim senhora, houve uma intervenção das forças de serviço de proteção civil. Em estado de choque, os 3 amigos acionaram imediatamente o CISP, através do número 111, que por sua vez mobilizou a sala de comando dos serviços de proteção civil e bombeiros. Aconteceu no dia 12, no período da tarde, 18 horas. Uma equipa de resgate foi prontamente destacada para o local. Os bombeiros escalaram a montanha ainda durante a noite, enfrentando condições difíceis, incluindo a chuva, o terreno escorregadio e a visibilidade reduzida. Uma dificuldade em termos do clima. Sabemos que está a chover muito a nível da nossa província. Não foi possível porque também ficamos à falta de iluminação. As operações foram retomadas nas primeiras horas do dia seguinte, por volta das 5 horas da manhã. Os bombeiros reiniciaram as buscas e cerca de 2 horas depois localizaram o corpo do jovem já sem vida. Dizer que a nível do nosso serviço, fruto das buscas, foi possível localizar e retirar o cidadão em causa hoje, no dia 13, por volta das 5 horas. Após a remoção do corpo, o Serviço de Investigação Criminal e o seu Departamento de Medicina Legal foram acionados. O SIC, nesse preciso momento, abre um processo crime com vista à determinação das razões que terão levado esse cidadão a cair do espaço turístico onde se encontrava. O SIC Huila começou a ouvir os 3 cidadãos que estavam com este jovem naquela tarde. O objetivo é encontrar toda a verdade antes de promover o processo à Procuradoria-Geral da República. Até lá, haverá muita história a ser contada em torno deste caso. As imagens são de Jocelino Canorte, João Manuel, Carolino Graça e Cândido Samuquep, ATPA Huila. A tragédia aconteceu na tarde de ontem. O aumento de casos de VIH-Sida em mulheres grávidas é um assunto que preocupa a direção da Maternidade Municipal do UIS. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, testemunhou a entrega de 20 toneladas de medicamentos diversos à referida unidade de saúde e defende a construção de uma nova maternidade provincial. Durante a visita de trabalho à província do UIS, a vice-presidente da República visitou a maternidade municipal e apercebeu-se do volume de partos diários realizados que contrastam com a dimensão da unidade hospitalar de nível municipal. Já temos aí a luz verde e a esperança da possibilidade de uma futura maternidade provincial na nossa província e que será de grande valia para a nossa população uigense.
A maternidade municipal é a única que atende os 23 municípios da província, incluindo alguns casos provenientes da vizinha província do Kwanza Norte. A unidade hospitalar realiza 20 a 30 partos dia e outros serviços de assistência à saúde da mulher. Outra preocupação prende-se com o aumento de casos de infertilidade na província e de HIV, principalmente as mulheres gestantes. Dos 245 casos positivos diagnosticados no ano passado, 131 são mulheres grávidas. Estimulamos a nossa população em usar o preservativo, em ser mais um pouquinho fiel, evitar a promiscuidade. Sabemos que o ato sexual não é a única via para ter o HIV-Sida, existem mais outras vias de contaminação, então que possam se cuidar. De momento, a nossa instituição tem em segmento 618 casos, pacientes com HIV-Sida em tratamento, em segmento. 133 crianças foram consideradas livres da doença, fruto do programa Nascer Livre para Brilhar, apadrinhado pela primeira-dama da República. Os médicos alertam as mulheres a frequentarem as consultas de pré-natal e a evitarem os partos caseiros. Principalmente o segmento pré-natal, que é o mais importante, porque toda gestante, depois de descobrir que está grávida, quando vai à consulta pré-natal, esta paciente lhe é realizado o teste de HIV-Sida, que este teste, se der positivo desde o momento da gestação, essa paciente já tem o tratamento. Para minimizar a carência e o volume de trabalho, a vice-presidente da República testemunhou a entrega de 20 toneladas de medicamentos diversos à única maternidade do IS pelo secretário de Estado para a Saúde Pública. E passamos a ler agora uma nota de pesar. O Secretariado Executivo Nacional da Organização da Mulher Angolana, OMA, comunica o falecimento de Josefina Ndessipewa Gomes, membro do Birô Político do Comitê Central do MPLA e secretária executiva nacional do Departamento de Promoção da Mulher, ocorrida hoje em Luanda, vítima de doença. Tia Fina, como era tratada pelos mais próximos, integrou a ala feminina do MPLA em 1980, onde desempenhou diversos cargos de elevada responsabilidade. A sua partida prematura representa uma perda irreparável para a família, para o partido e para a Organização da Mulher Angolana. O Secretariado Executivo Nacional da OMA, em nome das militantes, amigas e simpatizantes, endereça à família enlutada as mais sentidas condolências pelo infausto acontecimento. À nossa redação chegou também a nota de condolências do grupo parlamentar do MPLA, que lamenta igualmente a morte prematura da deputada Josefina Gomes, a quem considera uma destacada militante do MPLA, que defendeu com brio e dedicação os princípios políticos e ideológicos do seu partido na Assembleia Nacional. E foi com profunda dor e sentida consternação que a Assembleia Nacional tomou conhecimento do passamento físico da deputada Josefina Gomes, vítima de doença. Eleita pelo Círculo Provincial do Cunene, pelo MPLA, a malograda deputada exerceu o seu mandato com sentido de dever, zelo e espírito de missão, integrando a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Ambiente. O seu prematuro desaparecimento físico representa uma perda sensível para o país, de uma maneira geral, e deixa um vazio no seio da Assembleia Nacional. Em nome dos deputados à Assembleia Nacional, dos funcionários parlamentares e do próprio, o Presidente da Assembleia Nacional endereça à família enlutada as mais sentidas condolências. Também o Birô Político do Comitê Central do MPLA tomou conhecimento com consternação do passamento físico de Josefina Gomes, membro do Birô Político do Comitê Central do MPLA e secretária nacional do Departamento de Promoção da Mulher. Ao longo da sua vida, engajou-se em vários projetos político-sociais, onde se destaca a sua integração na OMA e noutros de apoio às crianças abandonadas. Neste momento de dor e luto causado por esta lutadora exemplar, pela morte desta lutadora exemplar, o Birô Político do Comitê Central do MPLA, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos, endereça à família enlutada os mais profundos sentimentos de pesar e solidariedade, reconhecendo o inestimável contributo de Josefina Gomes na dignificação e empoderamento da mulher angolana.
Há mais de 15 dias que Portugal sofre com as consequências do mau tempo. Minutos finais do telejornal e retomamos com o desporto. O selecionador dos Palancas Negras pode assumir o comando técnico do Esperance de Tunis. Nas últimas horas, Patrice Baumel está a ser sondado pela equipa técnica do emblema tunisino. A notícia surpreendeu a comunidade desportiva nacional, que acompanha com apreensão o possível namoro entre o Esperance de Tunis e o selecionador dos Palancas Negras, Patrice Baumel. Nas redes sociais do clube tunisino é possível observar publicações com a imagem do atual treinador da seleção angolana, numa clara sondagem aos seus adeptos, que aguardam com expectativa pelo nome do sucessor de Maher Kanzari. As publicações nas redes sociais do clube estão acompanhadas com a folha de serviço do treinador francês. Segundo a rádio tunisina Mosaic FM, Baumel surge como a opção mais forte numa lista onde consta igualmente o nome de Aliou Cissé, que nesta altura orienta a seleção da Líbia. Uma fonte próxima ao dossiê garantiu que, para além do Esperance de Tunis, Patrice Baumel está a ser namorado por duas seleções que estiveram no recém-terminado CAN, disputado no Reino de Marrocos. Até ao momento, não foi emitido qualquer comunicado oficial por parte do Esperance de Tunis, emblema que recebe este sábado o Petro para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. E a equipa nacional sénior masculina de basquetebol deu início hoje aos trabalhos de preparação, tendo em vista a fase qualificativa ao próximo Campeonato do Mundo de Basquetebol. Os duodeca campeões trabalham nesta primeira etapa sem a presença dos atletas que evoluem no exterior do país. Uma sessão de treinos ligeiros marcou o regresso aos trabalhos da equipa nacional sénior masculina de basquetebol ao pavilhão Arena do Quilamba, após a conquista do 12º troféu continental. Os trabalhos coincidiram com o regresso ao país do técnico Pepe Claros, vindo de Espanha. Do aeroporto, rumou diretamente ao pavilhão. Tenho que analisar bem que jogadores podem fazer equipa, que jogadores são não somente uma projeção futura, são jogadores que, se calhar na seguinte janela, podem ser importantes. E também vamos a ir vendo estes dias que não há lesões e também com jogadores que estão a jogar fora que se vão a integrar que não há lesões, não é? O grupo volta a unir-se desta feita para outra campanha. Será a segunda janela zona africana, que visa o apuramento ao próximo Campeonato do Mundo do Basquetebol, que será disputado em 2027 em Doha, no Catar. Ocupa mais a Uganda, que é o primeiro jogo, sempre o primeiro jogo é complicado, e depois, sobretudo, Egito, que é a equipa de casa, que já estão a treinar faz dias, porque eles han parado a competição e, además, são gente que tem um equipo com potencial, muito potencial. Observamos um grupo super motivado, com os novatos a expressarem todos os argumentos individuais, visando ao enquadramento no grupo dos 12. É um privilégio estar na seleção nacional e as minhas expectativas são altas em relação ao grupo. Nós precisamos do calor do público, porque esses 3 jogos são muito importantes para nós. Apenas jogadores que evoluem no campeonato interno fazem parte deste primeiro microciclo de treinamento. O destaque recai para 4 jogadores que conquistaram o 12º título para o país: Childe Dundão, Gerson Gonçalves, Abubakar Gakó e Milton Valente. É sempre bom estar de volta neste pavilhão e dá para recordar os bons momentos que tivemos. Quanto aos profissionais que evoluem no estrangeiro, são esperados nos próximos dias. A ausência do poste Silvio Sousa nesta eliminatória a seu pedido. E há jogadores como Silvio Sousa, que não vai vir, e como Gilson, que já não pode ir. Até ao dia de embarque, o grupo vai efetuar sessões bidiárias. O Instituto Nacional de Estatística assegura que já estão criadas as condições para a divulgação no dia 18 deste mês dos resultados do inquérito sobre emprego em Angola, referentes ao 4º trimestre de 2025.
É um movimento que se repete todas as manhãs em Angola. Milhões de pessoas deixam as suas casas em busca de sustento. Alguns seguem para empregos formais com contratos e estabilidade. Outros, movidos pela necessidade, encontram no setor informal a única forma de garantir rendimento. Mas afinal, quantos são? Onde estão e como vivem? As respostas começam a ganhar forma num estudo que promete revelar o verdadeiro retrato do trabalho em Angola. Uma das questões aqui importante dizer é o trabalho por conta própria para o consumo próprio, o autoconsumo, que fazia parte do conceito de emprego e que deixa de fazer parte do conceito de emprego. A mudança metodológica permite captar realidades que muitas vezes ficam fora das estatísticas tradicionais. Trabalhos temporários, atividades informais, novas formas de rendimento que sustentam milhares de famílias. Atualmente nós estamos a dizer que é importante que todos esses conceitos de mercado informal estejam verificados, como o registro da unidade, como referimos, a unidade econômica, o acesso à proteção social e acesso a direitos como férias. Vamos aqui dar o exemplo de uma empregada doméstica ou empregado doméstico que não esteja registrado na Segurança Social e que não tem direito a férias, ela atua no mercado informal porque é remunerada, mas não tem esses direitos. E, ao mesmo tempo, se esse trabalhador que atua, que presta serviços domésticos, tiver devidamente registrado na Segurança Social, tiver direito a férias, aí o conceito já é diferente, ou seja, passa a atuar no mercado, ou está a atuar no mercado formal. A comparabilidade regional não é apenas uma questão técnica, é uma ferramenta estratégica para a aprendizagem mútua e coordenação de políticas entre países. Mas esta mudança não tem apenas implicações regionais. Era uma necessidade interna e nacional. O INE reuniu especialistas num seminário que antecede a divulgação dos resultados do inquérito ao emprego no país. O estudo traz uma nova forma de olhar para o mercado laboral, seguindo padrões internacionais definidos pela Organização Internacional do Trabalho. Com esses dados, a forma como a Direção Nacional de Estatística explicou que vai produzir os elementos, portanto, sobre o inquérito sobre o trabalho, isto vai permitir com que o governo seja mais assertivo nas suas políticas para com a sociedade. O seminário juntou técnicos, académicos e jornalistas para discutir como novos critérios podem influenciar a leitura dos dados sobre emprego e desemprego. Os resultados do inquérito a serem divulgados no dia 18 deste mês deverão mostrar tendências, desafios e oportunidades do mercado laboral angolano. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, em conjunto com o grupo empreiteiro do Bloco 15/6, operado pela Azul Energia e seus parceiros SSI 15 Limited e a Sonangol EP, anunciam a descoberta registada no poço de exploração Algaita 1, localizado no bloco 15/6, na bacia marítima do Baixo Congo, em Angola. As estimativas iniciais apontam para um volume de petróleo de aproximadamente 500 milhões de barris. A perfuração do poço, iniciada a 10 de janeiro de 2026, a uma profundidade de água de 667 metros, aproximadamente a 18 quilómetros, interceptou arenitos portadores de petróleo em intervalos de reservatório do Miocénico Superior. As operações de perfuração foram concluídas com sucesso a 26 de janeiro, seguindo-se a realização de registros avançados de avaliação de formação para analisar a qualidade do reservatório e as características dos fluidos. E porque hoje é sexta-feira, já aí vem o Política no Feminino, a Hilda Bolei e o seu painel de comentadoras vão olhar para os principais factos que marcaram a semana. Quanto a mim é tudo, só me resta desejar-lhe um bom fim de semana. Até uma próxima oportunidade.